Dar um rolê é dar um passeio descontraído, deixando-se levar, apreciando e aproveitando os detalhes do trajeto. O Rolê é um projeto cultural que existe desde 2012 e tem como objetivo promover a comunicação das histórias da cidade e a fruição do espaço urbano de forma divertida e descontraída. Realiza pesquisa para a formulação de roteiros temáticos ou com recorte territorial que dão origem a passeios guiados e outras ações. Site, banco de dados, publicações, canais de vídeos e presença forte nas redes sociais. No Rolê, as ruas, as esquinas, os prédios, os monumentos, os fluxos e as dinâmicas sociais informam sobre a cidade. O espaço urbano conta história a todo momento. E foi a partir da vontade de contar as múltiplas histórias do Rio de Janeiro que surgiu o Rolê Carioca. O projeto desenvolveu uma metodologia que pode ser replicada em todo o Brasil e, por isso, passou a assinar apenas Rolê. O Rolê entende a educação patrimonial como um instrumento de alfabetização cultural, que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. O patrimônio cultural é um bem inalienável de seu povo e é imprescindível para a formação e compreensão da identidade da história. A metodologia do Rolê já foi replicada em 10 cidades e o projeto tem uma carga educativa e social muito importante, reconhecida pelo público, academia, mídia, instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Um dos maiores prêmios recebidos pelo projeto foi na 32ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, o maior prêmio nacional para ações de preservação e difusão do patrimônio histórico e cultural do Brasil, concedido pelo IPHAN e considerado o Oscar do Patrimônio, por sua relevância e representatividade. A metodologia do projeto prevê 1. A criação de um roteiro a partir de um recorte territorial ou temático. Como é que funcionam esses recortes territoriais? A partir de um território delimitado, define-se um roteiro para contar sobre a história da cidade a partir daquele território. São selecionados pontos de interesse, cria-se uma narrativa e um percurso onde cada ponto é valorizado e contribui para contar a história do território apresentado. Aqui, vale pensar que todo bairro conta história, sejam aqueles que são tradicionalmente conhecidos como bairros históricos ou outros que não estão no imaginário das pessoas por esses motivos. Vale pensar em bairros que são só de passagem, bairros que são vistos nos jornais como bairros perigosos. Todo bairro conta histórias e pode contar como a dinâmica da cidade acontece. Outra forma de pensar um roteiro é pensando no rolê temático. A partir de um tema, que podem ser datas, marcos históricos, personagens, momentos, você pode usar a cidade para contar histórias em diferentes camadas sobre esse tema. Aqui no Rio, por exemplo, a gente já fez diversos roteiros temáticos. O Rio Especial 450 anos, em comemoração ao aniversário da cidade, Onde Mora o Samba, Cinemas Antigos da Cidade e o Rolê revisita o bicentenário da independência do Brasil. 2. Pesquisa. A pesquisa é a base para a criação da narrativa e inclui o mapeamento dos pontos e o levantamento de informações históricas, bibliográficas e iconográficas. É importante que a pesquisa vá além dos documentos e acervos e inclua uma pesquisa de campo, com entrevistas e investigação urbana. A partir daí, são criados textos e documentos básicos para desenvolvimento da narrativa a ser contada ao longo do roteiro, sendo essa compilação de fontes aliadas a um olhar atento sobre a cidade o grande diferencial metodológico do Rolê. Essa etapa inclui e valoriza a participação de agentes locais no mapeamento e levantamento de dados, bem como está prevista a contratação dos profissionais locais, numa proposta de valorizar e integrar agentes da cidade. 3. Comunicação. Para a divulgação dos passeios, vale a criatividade. Pense em como divulgar o passeio com parceiros locais, instituições públicas e privadas, comerciantes e use as redes sociais para movimentar seu passeio. Com muito conteúdo, mas com uma linguagem leve e divertida, a cidade se torna familiar e cheia de novos atrativos para diferentes públicos. Aqui no Rio, por exemplo, a gente já usou caixas de pizza e bolachas de chopp que a gente distribuía nas pizzarias e bares locais do bairro que ia receber o passeio para divulgar o nosso rolê. E como aqui também é muito quente, a gente usa bastante ventarolas com a agenda dos passeios do ano. 4. Realização do passeio guiado. O grande marco do rolê são os passeios guiados, onde o resultado da pesquisa é apresentado numa grande aula-evento ao ar livre. A cidade é o palco e histórias serão contadas ao longo do percurso. Os passeios do rolê são conduzidos por historiadores e podem contar com a participação de outros profissionais, entre turismólogos, museólogos, urbanistas e arquitetos. Os trajetos devem ser pensados com um percurso máximo de 4 km e devem levar cerca de 2 horas. Pensa que a cidade é um palco, então é importante deixar a vergonha de lado e ser bem eloquente. Também é importante pensar num ponto de encontro de fácil acesso com diversos meios de transporte para que o seu público chegue. 5. Registro e criação de formas de multiplicação.
É importante pensar formas de registrar e multiplicar os conteúdos do projeto. Quando realizar o seu rolê, veja se consegue parceiros para fotografar e divulgar e, se possível, filmar a experiência. Caso não seja possível, opte por coletar registros informais com câmeras de celulares. Você pode fazer pequenas entrevistas em vídeo ou através de formulários. Pense que seu roteiro pode ser feito por outras pessoas, sendo esse o objetivo maior do rolê: multiplicar o acesso às histórias que a cidade conta. Esse roteiro nuclear será a base para as demais ações, mas ele não se esgota em si, sendo parte da formação o desenvolvimento de habilidades para que diferentes guias possam criar adaptações temáticas e desenvolver um trabalho a longo prazo para diferentes nichos e públicos de interesse. A metodologia do rolê, ela propõe a comunicação e o percurso em torno de um tema. E ao longo do tempo, você, educador ou educadora, já viu diversos exemplos de como isso acontece. Na África Ocidental, nós tínhamos como exemplo os griots, que eles utilizavam a comunicação para repassar os conhecimentos do seu povo. E a oralidade, ela também é muito comum na tradição dos povos originários das Américas. Por sua vez, na Europa Ocidental, a gente tem exemplos, né, dos seguidores, dos discípulos de Aristóteles, que caminhavam ao ar livre, né, desenvolviam conhecimento ao ar livre. Então, na sua formação de educadora, você já viu exemplos, né, de modelos que buscam engajar os alunos no processo de aprendizagem. Então é isso que o rolê está trazendo, de construir, te convidando a construir esse conhecimento a partir da valorização do patrimônio cultural. E essa é a premissa da educação patrimonial. E essa educação patrimonial, ela pode ser desenvolvida de uma maneira interdisciplinar, ela não precisa focar apenas no conhecimento no campo da história. Você pode convidar os outros professores da sua instituição de ensino a fazer parte e a construir esse conhecimento junto com você. Então, realizar isso de uma maneira dialogada com o seu aluno. E dialogada não no sentido só da fala, mas dialogar com o universo desse aluno, dialogar com o bairro, né, com a cidade, com a realidade desse aluno. Vamos pensar em adaptar esse conhecimento à realidade local e regional desse aluno. Isso pode ser feito na rua, no bairro, ou, se não for possível, dentro da sala de aula também, com tecnologias que permitam uma vista panorâmica desses espaços, né? A gente tem tecnologias hoje como o Google Street View, Google Earth, né, que nos ajudam nesse sentido também. Então, aqui a gente vai apresentar alguns temas que sirvam de exemplo, né? Alguns espaços que sirvam de exemplo em torno do tema do Bicentenário da Independência, né? E entre esses espaços, a gente vai começar o nosso roteiro lá da Praça de Tiradentes até o Campo de Santana, a Praça da República, que foi um local de aclamação de Dom Pedro I como imperador, mas a gente quer te convidar a você levar esse conhecimento a refletir no seu local, no seu espaço, dentro da sua realidade. O rolê ele sempre promove, né, muitos passeios, promove muitos rolés, obviamente, e normalmente os passeios eles vão transitar entre trajetos específicos, né, em determinados pontos da cidade, mas também promove rolés temáticos, né, com temas pré-definidos, que muitas vezes também acompanham um determinado trajeto, mas direcionado para um tema específico. Nesse caso, a gente definiu, né, fazer esse rolê sobre o Bicentenário da Independência do Brasil. Como foi um evento muito marcante, né, 200 anos de um marco histórico, a gente entendeu que a cidade do Rio de Janeiro, que o centro da cidade, é um documento histórico, né, vivo, né, e também muito explicativo em relação às contradições, em relação até às próprias narrativas, aquelas que são oficializadas, aquelas que ainda estão em disputa. Então, esse rolê pensado para a independência do Brasil, para o Bicentenário da Independência do Brasil, ele tem, no nosso caso, o centro da cidade do Rio de Janeiro como um ponto de partida para pensar, só que
a independência do Brasil é um marco histórico não apenas da cidade do Rio de Janeiro, mas nacional. É um evento da história do Brasil. Então é possível fazer um rolê também sobre o Bicentenário da Independência em outros locais, na sua cidade, no seu bairro. Então é super possível levar alunos, né, trazer alunos para poder conhecer as narrativas presentes no seu bairro, as narrativas presentes na sua cidade que vão contar essa história sob uma outra perspectiva, diferentemente da perspectiva que nós aqui no centro da cidade do Rio vamos apresentar. Por exemplo, se há um professor ou uma professora que vai fazer um rolê sobre o Bicentenário da Independência na Bahia, a gente vai ter uma perspectiva diferente. A gente tem outras narrativas, a gente tem outras disputas históricas acontecendo na Bahia, tem outras figuras, né, marcantes na história da independência através do estado da Bahia. Então seria, obviamente, um mesmo evento histórico, mas uma outra perspectiva. Então a gente convida professores para pensarem, né, nas suas cidades, nos seus bairros, na sua localidade, uma outra forma de, não de enxergar, mas de narrar essa história, mas tendo também o rolê que nós vamos promover aqui no centro da cidade, como uma inspiração, como um ponto também de reflexão para entender qual é o roteiro, qual foi a narrativa, como que esse roteiro vai ser guiado através do trajeto e você fazer na sua cidade o seu próprio rolê. E é importante ressaltar que tudo isso que nós estamos dizendo aqui não se limita apenas à independência do Brasil. É possível promover rolês parecidos com esse, sobre outros temas históricos, pois as cidades, os bairros, o Brasil de forma geral, ele respira a história, o Brasil respira a nossa história. Então as suas cidades têm outras narrativas, têm outras histórias que podem ser contadas, outras figuras que podem ser até mesmo apresentadas, porque nem todas as histórias são conhecidas de todos, mas esse rolê do Bicentenário da Independência ele pode servir como um ponto de partida para pensar outros rolés. Para esse trajeto, nós pensamos em pontos específicos que consigam conversar com as narrativas que nós escolhemos para refletir sobre o Bicentenário. Com isso, nós entendemos que a Praça Tiradentes é um ótimo lugar para começar esse rolê. Mas nós sabemos, né, Amanda, que a Praça Tiradentes ela não se chamou Praça Tiradentes durante todo o tempo. Apesar da importância histórica de Tiradentes, todo o seu significado para a República, essa praça ela passou também por outros momentos da história e ela também remeteu a outras figuras. E quem são essas figuras, né? Quais são os significados que essa praça já carregou e ainda carrega? Então, a Praça Tiradentes, ela já foi chamada Praça da Constituição, por fazer uma referência a ser próxima ao Teatro João Caetano, onde Dom Pedro I jurou fidelidade à Constituição Portuguesa. Mas, no período republicano, essa importância, essa motivação do período republicano de apagar os símbolos que remetiam ao Império, eles ressignificam essa praça com homenagem a Tiradentes, que foi um líder da Conjuração Mineira, foi condenado pelo crime de inconfidência, foi assassinado nas proximidades da praça e sempre pintado pelos republicanos como uma figura que remetesse a Jesus Cristo, né, com barbas longas e o cabelo longo. As artes do Tiradentes, elas são muito parecidas, né, com as artes referentes a Jesus Cristo, né? Então, a partir disso, a gente pode também pensar nas representações que tem nessa praça de tentar engrandecer determinadas figuras, né? Tem uma tentativa de engrandecer ali Dom Pedro no ato da independência, né? Que foi essa estátua pública, ela foi encomendada pelo Dom Pedro II para homenagear o seu pai. E a gente vê essa disputa, né? Enquanto os republicanos tentavam engrandecer a figura de Tiradentes, a gente tem ali no Império essa tentativa de engrandecer a figura de Dom Pedro, né? Então essa estátua e a praça como um todo, ela representa essa coexistência de tempos históricos, essas disputas de narrativa, essas disputas de poder. E é interessante que Tiradentes, ele representa, né, esse símbolo republicano, né? Quando a gente pensa em marcos de repúblicas, não apenas no Brasil, a gente tem essa ideia de trazer
cores, bandeiras, hinos, mas também aquela figura histórica que simboliza, né? E o Tiradentes, ele é uma dessas figuras e talvez, né, a grande figura do início da República. E o Tiradentes, ele é um cara que antagonizou com o Império durante um tempo, que na verdade fez com que a história dele se tornasse conhecida, e esse antagonismo ele reflete algumas das contradições presentes na história do Brasil, né? Essa Constituição que foi fruto da independência de 1822, que não vai dar conta de resolver a questão da escravidão, ela vai fazer com que um outro grupo de pessoas, muito presentes também na história do Brasil e hoje até a maioria da população, fizesse parte também dessas disputas históricas, como Tiradentes antagonizou. E aí, por isso, a gente seguiu da Praça Tiradentes para a igreja da Nossa Senhora do Rosário São Benedito dos Homens Pretos, que é uma igreja que ela foi instalada na Rua Uruguaiana, que se chamava Rua da Vala, é uma rua muito tradicional no Rio de Janeiro, que tem toda uma relação com o comércio popular, mas também foi palco de grandes acontecimentos, como a Revolta do Vintém. Mas a gente também vai lembrar que a Igreja do Rosário, ela representa assim, um símbolo, né, em relação à memória negra, em relação à história da população negra, em relação à luta contra a escravidão. E por isso, né, ela segue esse roteiro junto com a partir, né, da Praça Tiradentes, porque ela vai seguir essa narrativa. Se a gente está falando de uma disputa, né, de uma narrativa contraditória e essa disputa entre figuras imperiais e republicanas, a gente precisa lembrar que a escravidão ela é uma das maiores, se não a maior contradição desse período imperial, e também a própria República no início, ela, apesar da abolição, né, muito recente, ela não vai garantir direitos para essa população recém-livre. Então, a Igreja do Rosário, ela vai atuar pela abolição, mas ela também vai atuar pelos direitos da população negra, que ficou esquecida também na República. Então, por isso a gente escolheu esse trajeto, né? Então, a Igreja do Rosário, né, e a Irmandade do Rosário e tudo que ela representa vai caminhar, né, com a gente nessa história, nesse trajeto em relação ao bicentenário da independência. Em 1910, na Revolta da Chibata, né, já um tempo depois do fim da escravidão, a Irmandade do Rosário vai mandar advogados para atuar em prol dos marinheiros negros que foram, né, participantes daquele evento histórico. Então, escolher um trajeto, um lugar que remete a essas narrativas é fundamental para que a gente consiga definir quais são os passos desse roteiro. Então, por isso, depois da Igreja do Rosário, a gente vai para a Avenida Passos, né, Amanda? Você conhece bem essa figura, não sei o que você acha, como você encara a história de Pereira Passos, mas é uma avenida muito significativa, não é mesmo? Então, a gente segue nesse roteiro pensando as continuidades, porque quando a gente está falando de independência, a gente está falando só daquele marco, a gente está falando de rupturas e continuidades, porque a independência ela vem com uma promessa de liberdade, né? Ela vem com essa promessa de liberdade, da população conquistar mais autonomia, mas algumas continuidades, como a marginalização, né, da população pobre, continua. Essa república não atende. Então, a gente tem a figura ali do Pereira Passos, muito polêmica, né? Hoje a gente passa pela Avenida Passos, a gente vê o comércio popular. Isso é muito interessante para os professores pensarem também, esses lugares, né? A gente passa, vai para uma área de lazer ou vai a caminho do trabalho, mas que história ela está contando ali, né? E a Avenida Passos, ela conta um pouco das histórias de remoção do Rio de Janeiro, né? É verdade, né? Em 1904, a gente tem um evento muito famoso na história do Rio de Janeiro, que é a Revolta da Vacina, que tem toda uma relação, né, com o surto e a epidemia de varíola, mas também tem uma relação muito forte com as remoções e as demolições protagonizadas no centro da cidade pela atuação do prefeito Francisco Pereira Passos. E essas demolições, elas vão muito acontecer na área que hoje a gente chama de Avenida Passos, que hoje muito ligada ao comércio, ela também já foi muito ligada também à moradia popular, né? Os chamados cortiços, os casarões, que eram muito frequentados pela população pobre, marginalizada, vai fazer parte daquele local que tempos depois vai se tornar numa estrada, numa avenida muito mais ligada ao comércio e muito menos ligada às moradias. Então, quando a gente passa
caminhando por essa rua, a gente vê lojas, a gente vê carros e ônibus passando, pessoas indo trabalhar, crianças e adolescentes indo à escola, fica difícil perceber que essa avenida ela também está contando uma história muito significativa sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro no início do século XX. Então, uma forma da gente relembrar esses acontecimentos é olhar o seu nome. Avenida Passos remete ao prefeito que protagonizou essas remoções. E logo depois, né, da Avenida Passos, a gente também vai ter uma outra forma de encarar também esse trajeto, porque a gente está falando, né, de remoções de reformas urbanas, a gente falando de figuras contraditórias da história do Rio de Janeiro, da história do Brasil, a gente falando de irmandades, e a gente também precisa pensar o papel da religião nas camadas populares, não é verdade? Na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião. Em São Jorge, São Sebastião, inclusive pensar o Rio de Janeiro e usar a figura de São Sebastião para remeter ao Rio de Janeiro vai fazer com que algumas pessoas não façam essa relação, né? A fundação da cidade, ela vai ter o nome São Sebastião do Rio de Janeiro, que vai oficializar o santo como padroeiro oficial da cidade. Mas quando a gente vai caminhar no nosso trajeto, a gente vai parar de frente para a igreja de São Jorge, a gente vai perceber, a gente vai tentar relembrar como que esse santo, como esse padroeiro católico, ele vai ser uma escolha da população. Ele vai ser um padroeiro não oficial da cidade. São Jorge, ele estará presente em quase todas as camadas populares do Rio de Janeiro. Quando a gente for falar do samba, a gente vai pensar em São Jorge. Quando a gente for olhar, por exemplo, na Rua Uruguaiana, que é onde está a Igreja do Rosário, aí se a gente for olhar dentro do comércio popular, dentro, né, das lojas dos comerciantes da Uruguaiana, a gente vai ver muitas peças, muitas roupas falando sobre São Jorge, com a figura de São Jorge, e isso faz com que a gente entenda que a cidade, ela também toma suas próprias decisões. A população, ela escolhe a história que ela quer contar. E a Igreja de São Jorge, ela vai nos fazer pensar nesse trajeto como nem só a história oficial é decidida para pensar a cidade. Acho muito legal a gente pensar nisso, porque após a independência, a nossa primeira Constituição, ela declara que a religião oficial do Estado é o catolicismo. E mesmo assim, o sincretismo religioso, ele pulsa na cidade, né? Essa cidade está contando histórias para além e rompendo a memória oficial, né? Movendo as estruturas e indo além dessa memória oficial, resistindo. Também pensar, né, que essa ideia, essa ligação com a religião, ela também vai se ligar de alguma forma com o desenvolvimento, o acesso à leitura, a busca ao conhecimento, porque se as pessoas elas não se resumem apenas à oficialidade, né, ao que a Constituição define, significa que elas estão indo para além do que é estabelecido, significa que elas estão indo atrás de outras formas de conhecimento. E a leitura é fundamental nesse processo. Então, nesse sentido, pensar numa biblioteca que está presente na cidade e que vai trazer uma outra forma da gente enxergar, isso é fundamental, né? Com certeza. E assim, a população, ela resiste, o saber popular resiste, né? Mas naquela época, o livro, né, um item muito caro, um item restrito à elite. Então, como essa população se reinventa para fazer o seu saber circular, né? E se no passado o livro tinha essa restrição, a leitura tinha essa restrição, hoje em dia, né, a gente pode nos deparar com uma biblioteca parque estadual, né? Aqui na Avenida Presidente Vargas, que é onde nós estamos falando nesse momento, que busca democratizar o saber, busca democratizar o conhecimento. Porque a gente tem que pensar também, quando a gente está falando de independências, a gente está falando daquelas ideias iluministas. Foram elas que circularam e que permitiram se pensar numa independência, se pensar no rompimento com as metrópoles europeias, né? Foram elas que foram a chama para os movimentos acontecerem nas Américas. E essas ideias circularam pelo Atlântico através da literatura, né? Enquanto essa população não tinha acesso, e a elite tinha esse acesso,
a população foi lá se reinventar e a elite tinha esse acesso. Mas, hoje em dia, a gente tem espaços como esse, né? E a Biblioteca Parque, hoje, ela se reinventa, ela não é só um lugar para acesso à pesquisa e à leitura, mas também promove exposições e outras atividades culturais. E, assim como no passado, a gente tem a biblioteca, a gente tem o acesso ao livro hoje como um dispositivo de transformação política, de transformação social. Muito legal pensar nisso, né? Como que uma biblioteca, né, pública, ela também remete a outras formas da gente enxergar como que a história foi construída, né? Talvez se a gente tivesse seguido um outro caminho, uma biblioteca como essa não seria possibilitada. E esses caminhos poderiam ser muitos, né? A gente tem muitas possibilidades na história do Brasil de ter outro Brasil, de ter outra forma de enxergar esse país. E pensando nisso tudo, nessa possibilidade, nesses caminhos diferentes, pensar as figuras que são contraditórias e mostram para a gente como que é complexo pensar a história do Brasil, é importante, é legal da gente entender. Né? Quando a gente vai analisar, por exemplo, a figura de Duque de Caxias, que está ligada aí ao nosso próximo ponto do trajeto, a gente vai sempre perceber como que um personagem carrega ramificações diferentes e ele é tratado no decorrer da história de formas muito distintas. Né? O Duque de Caxias, que tem uma praça que está bem aqui atrás da gente, que inclusive faz parte do nosso roteiro, ele é tratado como uma das figuras mais importantes para pensar a história militar do Brasil. Ele é uma figura muito importante para pensar a plenitude do Império, a história, por exemplo, das guerras que o Brasil participou, né? A Guerra do Paraguai, que é um evento muito determinante para a história do Brasil, inclusive para pensar até a queda da monarquia, né? Porque parte da crise do Império também se deve ao que aconteceu na Guerra do Paraguai. Mas o Duque de Caxias, ele é uma figura muito polêmica, não é verdade, Amanda? Porque a gente vai conhecer o Luiz Alves, né, em alguns eventos da história do Brasil no século XIX, e entre esses eventos a gente tem a Revolta da Balaiada, que foi ocorrida no Maranhão, onde muitos negros escravizados, livres, membros de quilombo, vão se juntar para poder lutar contra a opressão sofrida, né, na cidade de Caxias, e o Luiz Alves vai ser enviado para poder reprimir, né, aquela rebelião que estava acontecendo. E com todo o aparato militar e violento, essa revolta ela vai ser sim combatida, em determinado momento ela vai ser reprimida e o Luiz Alves vai ganhar o título de Barão de Caxias. Né? Ele vai ser condecorado, ele vai ser visto ali como um herói militar ali do Império e depois de alguns outros feitos ele vai ganhar o título de Duque e vai ser o famoso Duque de Caxias, figura que tem municípios em seu nome, né? Figura que tem uma estátua aqui atrás da gente, tem uma praça que está de frente para a Praça da República, né? Que é um dos lugares muito determinantes para a história do Brasil também, e ele vai nos remeter a essa contradição, né? Como uma figura tão polêmica como essa vai ser tratada de uma forma tão plena, tão exaltada, né? Então ter esse ponto de reflexão é importante para a gente entender como que o Brasil pensa a sua história, as memórias que resolve guardar, porque se a gente está falando de um monumento a Duque de Caxias, a gente tem um monumento a Zumbi dos Palmares logo depois. Como que a gente trata essas contradições? Com certeza. E aí perceba que vocês percebem que a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, mas a gente está quebrando um pouco do eixo daquela história muito sudestina, muito ligada ao Sudeste, né? E como reflexos do que está aqui, a gente pode falar de várias partes do Brasil. Né? E aí, seguindo na Presidente Vargas, a gente tem a figura um monumento a Zumbi dos Palmares, né? E se de um lado a gente tem um monumento que enaltece essas figuras tradicionais que a memória oficial exalta, né? A gente tem a figura de Zumbi dos Palmares, que vai nos falar, esse monumento ele foi construído na década de 1980, né? O dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, ele é um dia de celebração, foi escolhido como um dia de celebração por ser a data da morte do Zumbi dos Palmares, né? E o Zumbi dos Palmares, ele era líder do Quilombo dos Palmares, que ficava na região do Alagoas, né? Na região do Alagoas, porque não tem só aqui no
no Rio de Janeiro, essa figura do Quilombo dos Palmares. Em várias partes do Brasil tem monumentos a Zumbi dos Palmares. A cabeça, aqui nesse caso, é uma réplica de um rei nigeriano, porque a fisionomia do zumbi não pôde ser identificada, né? Ele foi executado, né, pela sua luta, seus direitos, né, da comunidade negra, das comunidades escravizadas que se reuniam em fuga da escravidão. Mas depois de muito tempo a gente teve essa história ressignificada, reconhecida, e a ponto da gente ter em várias partes do Brasil esse monumento, né, muitos monumentos homenageando o Zumbi do Palmares. E é interessante pensar, né, como que a independência do Brasil não é um evento do Rio de Janeiro, então ter um monumento ao Zumbi dos Palmares nacionaliza essa narrativa, né? Torna essa ideia da independência do Brasil e esse trajeto que nós fazemos aqui pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, algo que não fala apenas sobre o Rio, né? O Zumbi dos Palmares, ele é uma figura que atua na Serra da Barriga, atua no estado do Alagoas e está ali muito ligado à memória negra, né, dos quilombos por todo o país. E isso, inclusive, eu sempre gosto de relembrar quando eu falo, né, sobre a história de Zumbi, a história do Quilombo dos Palmares, que o Quilombo dos Palmares teve um tempo de existência maior, por exemplo, do que da própria União Soviética, que é uma história que é muito mais contada nas narrativas oficiais, nas salas de aula, né, mas não durou tanto tempo como o Quilombo dos Palmares. Então, pensar na história de Zumbi para pensar a independência do Brasil é pensar em formas de resistência que vão atravessando tempos e lugares. Então não se limita apenas à Serra da Barriga, não se limita apenas ao Rio de Janeiro, mas também fala sobre as diversas formas de resistir da população negra, que inclusive não apenas vai resistir, mas também vai produzir, né? A população negra ela vai produzir muito do legado, não apenas político, mas também cultural e artístico da cidade, e isso vai nos fazer lembrar também de uma outra figura que tem uma escola bem pertinho da gente, não é mesmo? Próximo ao Monumento do Zumbi dos Palmares, a gente tem a Escola Municipal da Tia Seata, né? Entre tantos monumentos que homenageiam homens, né, a gente tem uma escola que está homenageando uma figura feminina, né? E a Tia Seata, ela era uma mãe de santo baiana, quituteira, que se muda para o Rio de Janeiro no período pós-abolição, né? E num contexto de perseguição religiosa, e ela se instaura na Praça 11, que é onde está o monumento do Zumbi dos Palmares, né? E essa região ela ficou conhecida como uma extensão da área que era a Pequena África, né? Por causa da concentração da população afro-brasileira nessa região, né? E ali ela se instaura e no terreiro da Tia Seata, na casa da Tia Seata, ela recebia muitas pessoas que eram consideradas aquelas marginalizadas pela sociedade, né? Então, capoeiras, ciganos, né? E sambistas também, né? Os sambistas, a gente tem os relatos, os documentos históricos que nos apontam que o primeiro samba ele foi desenvolvido na casa da Tia Seata. Pelo telefone, né? Pelo telefone do Dunga, pelo telefone. Então, essa casa da Tia Seata, né, pensada como um espaço de acolhimento. E a gente vem, na década de 80, é construída uma escola nessa mesma região que homenageia essa Tia Seata e também funciona como um espaço de acolhimento para crianças e para jovens em situação de vulnerabilidade social, né, para dar uma oportunidade para essas pessoas, né, de exercerem a sua cidadania. Então, esses símbolos, né, aqui do entorno também é muito bonito de ver. Tudo isso que foi dito, né, sobre a história da Tia Seata, né, ligando a história dela à escola, é muito interessante pensar, né, como que uma pessoa tão marcante na história do Rio de Janeiro, na história da formação de samba, né, na história, inclusive, da população da favela, da população negra que se instalou muito tempo na Pequena África e se expandiu pelas periferias da cidade, né, mostram como que, apesar da marginalização histórica, o reconhecimento, ele muitas vezes acontece até de formas sutis, né? A Tia Seata, embora seja uma figura muito emblemática, né, na história do Rio de Janeiro, ela não foi sempre vista dessa forma, né? Houve
resistência, houve preconceito, mas também houve quem reconhecesse o seu tamanho, né? Como o então presidente Braz do Brasil, que tendo um problema que nenhum médico conseguia curar, foi atrás da Tia Seata e a recebeu no Palácio do Catete. Então, ter a figura da Tia Seata com uma importância desse tamanho, né? E não apenas por isso, mas também como ela tem uma importância, um legado cultural muito forte. A gente sabe que o desenvolvimento, né, artístico do samba, né, vai ter uma ligação muito forte com a Tia Seata. Há relatos de artistas de outros, né, estilos musicais indo conhecer a Tia Seata, indo conhecer a casa da Tia Seata, né? Tudo isso mostra como que ela é uma figura muito emblemática, e ter uma escola com seu nome é extremamente importante, né? Então, e como você também disse, né, Amanda, que essa escola ela é pioneira, né, inclusive em atender pessoas em situação de vulnerabilidade, isso já nos leva, por exemplo, para o nosso último trajeto, o nosso último ponto, que é a Praça da República, né, que foi chamada, né, popularmente, e tem seu nome até mais famoso do que Praça da República, né? O Campo de Santana também foi um lugar que recebeu historicamente muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes em vulnerabilidade social. A gente tinha pessoas negras, né? Pessoas que tinham fugido da escravidão, pessoas livres e pobres que chegam naquele lugar e vão se instalar ali, que vai ser também um palco de eventos históricos muito significativos e contraditórios, né? Porque o Campo de Santana vai ser o lugar da aclamação de Dom João, né? Que inclusive vai se chamar Praça da Aclamação, né? E também vai ser esse lugar que vai receber a população negra historicamente. Dizem que, né, há relatos históricos que vão dizer que muitas festas, né, muitas comemorações, a população negra ali se reunia com músicas e festas, e ao mesmo tempo esse lugar que vai receber essa população em situação de vulnerabilidade, vai receber a aclamação da monarquia, também vai ser o lugar que vai oficializar a queda da monarquia com a proclamação da República. Então, por isso a gente escolheu esse lugar, né? É muito interessante pensar como que a Praça da República em si, ela engloba todas essas disputas de narrativas que o nosso trajeto inteiro vai fazendo, né? E até hoje a Praça da República, ela simboliza muita coisa, não é mesmo? Exatamente, esse espaço de coexistência, né, de tempos históricos. Então, era um lugar, né, que era a periferia, né, da cidade, não fazia parte desse centro econômico, desse centro político da cidade, era periferia, frequentada pelas pessoas marginalizadas, como você falou, né? E Campo de Santana, por causa da Irmandade religiosa, né? Muitas pessoas não sabem por que Campo de Santana, né? Porque a Irmandade religiosa de Santana, que foi construída onde hoje ocupa a Central do Brasil, a Estação Central, né? Ela foi demolida para ter esse objetivo, mas deu ao nome do Campo de Santana. É verdade. E como você citou, né, a Central do Brasil, pensar nessa ligação, né, das camadas populares com locais históricos, eu gosto de lembrar que bem em frente à Praça da República, a gente tem um relógio da Central do Brasil, né, que tem uma ligação, assim, tem uma certa semelhança com eventos históricos ocorridos, por exemplo, na Inglaterra com a Revolução Industrial, né? Tem um relógio histórico chamado Big Ben, né, na Inglaterra, que ele simboliza essa mudança de percepção em relação ao tempo, porque o tempo não está mais ligado apenas à passagem dele, mas está ligado ao mundo do trabalho. Ter um relógio no centro da cidade, em frente à Praça da República, é também uma forma de comunicação dessa sociedade com a classe trabalhadora, porque o tempo está ligado ao trabalho. Então, o trabalho, o mundo do trabalho, ele está ligado com as camadas populares, porque a classe trabalhadora não é a elite. A classe trabalhadora é exatamente aquelas que são oriundas dessa população que frequentava a Praça da República, né, historicamente falando. Então, pensar nesse lugar e todas essas histórias que são contadas através dele é uma maneira da gente entender como que nós podemos fazer rolês como esse. Porque a gente finaliza, né, o nosso trajeto na Praça da República e a gente quer que toda essa reflexão surja, né, e sirva
para pensar que toda cidade conta uma história. O centro do Rio de Janeiro, ele conta essas histórias, né, tão distintas que também vão se encontrando, mas a cidade que você, professor, você, professora, estará também fazendo esse rolê, também conta suas histórias. Então, é óbvio que olhar para esse trajeto, para esse tema escolhido, não necessariamente vai fazer com que outra cidade conte da mesma forma, mas há outras maneiras de pensar, de fazer trajetos, de fazer rolês como esse. E para quem não sabe, o nosso cenário é justamente o Campo de Santana, né, a Praça da República, e que nos permite, né, enquanto a gente vem falando dessa trajetória, nos permite ver essa coexistência, né? Hoje, a dinâmica, né, tá bem visível aqui, essa dinâmica viva, pulsante hoje. Será que essas pessoas que estão passando aqui, elas refletem sobre essa história? Elas têm conhecimento? A gente quer, com o rolê, justamente estimular esse pertencimento à cidade, né? Porque, como vocês podem ver, é um lugar de atravessamento e muitas pessoas ainda temem esse lugar, porque, assim como no passado, hoje, a Praça da República, o Campo de Santana, é um local que acolhe pessoas em vulnerabilidade social, né? Onde as pessoas estão ali. Então, é importante a gente pensar, né, nessa relação passado-presente. A gente está aqui narrando essa história e está vendo aqui, né, ao mesmo tempo, durante essa conversa, essa dinâmica acontecendo agora, né? É verdade. E tudo isso que você disse, né, em relação às pessoas que passam, né, pela cidade, será que elas refletem sobre isso? O rolê, ele tem também como objetivo trazer essa reflexão, fazer com que as pessoas que não se atentavam para a história ligada a esses locais passam a entender, passam a refletir, passam a pensar sobre isso. E também, com isso, nós convidamos vocês, professores, a desbravar essas histórias com seus alunos. E você que ficou interessado em fazer um rolê pela sua cidade, entre em contato com a gente que vai ser um prazer contribuir e ver mais rolês sendo dados por aí.